Boa tarde, saudações tricolores, Quintela aqui com vocês, indo aqui ao mercado, estou em São Gonçalo, na casa da minha sogra, futuramente vou morar aqui, daqui a alguns 2 meses aí mais ou menos, estou vindo morar em São Gonçalo. E estou aqui para fazer mais um vídeo daqueles que a gente gosta, né, de trocar ideia, falar de Fluminense, só do jeito que a gente sabe, né, interagindo com vocês. Eu me amarro em interagir com vocês, vocês sabem disso. E eu acho que a gente tem algumas coisas legais para falar, né? Fiz uma live muito legal sexta-feira com o Sérgio Moretti e com o meu amigo Laranja, que foi o nosso projeto Três Tenores, que eu recomendo vocês assistirem toda sexta-feira às 5h30. A live é no Resenha e nos 3 canais, né? O Vamos Tricolores e também o canal do Laranja. E a gente falou muito sobre dois temas que estão em voga atualmente, que eu acho que são temas muito importantes da gente debater, que é a política do Fluminense atual e a SAF, né? 2 temas que estão muito em voga e que merecem aí da nossa parte uma atenção especial, né? As eleições do clube que vão acontecer em novembro, e também o debate de SAF que está aí, né? Estamos debatendo SAF no Fluminense. Hoje, mais cedo, eu trouxe a informação do que motiva o André Esteves a comprar o Fluminense, né? E aí, muita gente se pergunta sobre isso, né? O tal dos dividendos emocionais que o Mário falou. Teoricamente, o André Esteves é um cara apaixonado e que teria essa questão dos dividendos emocionais aí para motivá-lo a comprar o Fluminense, sendo que muita gente se questionou, né? Quando o Mário trouxe essa coisa dos dividendos emocionais, muita gente se questionou perguntando, mas que dividendos emocionais, né? Nunca vi o André Esteves no Maracanã, nunca vi o André Esteves em momentos difíceis da história do Fluminense, momentos que o Fluminense estava lutando contra rebaixamento, momentos que o Fluminense estava rebaixado. Como é que pode ter dividendos emocionais, né? E muita gente levou para o lado dele ter só um interesse econômico, o que também não é um problema. É normal. O André Esteves é um banqueiro, é um cara acostumado com o mercado financeiro, a luta do mercado financeiro, né? A coisa de você querer ter grana, ganhar grana a todo custo, o que também é normal. O cara vive disso, é o trabalho do cara, é ganhar dinheiro. Não tem mal nenhum nisso. No Brasil a gente demoniza um pouco quem ganha dinheiro, né? É um problema que a gente tem no Brasil. O cara ganha dinheiro, o cara é um vagabundo, é um bandido, automaticamente não presta. É um problema que a gente tem que valorizar mais quem empreende, quem corre o risco de enfrentar o mercado, ainda mais o mercado como brasileiro. Enfim, então o André Esteves virou um motivo de grande questionamento, o porquê da procura do André Esteves ao Fluminense. E o Sérgio, cara, levantou um tema muito importante. Na verdade, foi eu que levantei o tema na live de sexta, que na verdade é um tema que é muito presente no livro do Irlan Simões, que eu recomendo a vocês, que é o Clube Empresa, que o Irlan Simões fala que ele afirma que o futebol não é uma atividade lucrativa. Ele afirma, tá? Ele não fala que acha, não. Ele afirma que o futebol não é uma atividade lucrativa. E que ele questiona por que investidores procuram futebol. E em todos esses perfis de investidores, de negócios no futebol que eu conheço, o único que eu entendo que justifica o cara procurar um clube de futebol é o soft power. O que é o soft power pra galera que não sabe? O modelo soft power é o modelo do Bahia, Grupo City. Eles não tiveram até hoje um lucro sequer com o Bahia. E não estão buscando lucro no Bahia. O que eles estão buscando no Bahia é lobby político. É fazer um lobby político para que tenham benefícios fiscais e benefícios em participação em compra de outros bens e serviços que eles querem explorar em Salvador. Tanto é que o Fundo Mumbai, que é o fundo que comprou o Bahia, comprou também bacias de petróleo em Salvador. Então, o Bahia é o lobby para isso. E aí faz sentido. Suponhamos que um fundo, sei lá, árabe, queira comprar as bacias de petróleo
da Bahia de Santos. Aí, para isso, ele vai lá e compra o Santos, né? E explora os serviços da Bahia de Santos, porque ele consegue um lobby político para que seja facilitado os trâmites dele no interesse que ele tem na Bacia de Santos. Então o soft power, esse modelo soft power, que é o do Bahia, os caras não querem ter lucro com o Bahia, eles querem ter lucro em outra atividade local, faz sentido. Agora, um investidor como John Textor, que compra um clube de futebol, gasta não sei quanto, porque a gente não sabe quanto que ele gastou com o Botafogo. Foi muito dinheiro que ele gastou com o Botafogo, e a gente não sabe qual é o lucro dele com o Botafogo. É no mínimo esquisito, muito esquisito. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do investimento barra custo, só para você ter uma ideia como funciona isso. O Flamengo, no ano passado, teve uma receita recorde de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão. E o Flamengo gastou com o futebol dele algo em torno de 1 bilhão e pouco também. Tipo assim, o que o Flamengo ganhou, ele quase que gastou proporcionalmente o que ele ganhou. Então, não teve lucro, não teve. Então, o que move um cara comprar o Flamengo, a não ser o soft power? Porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. O cara que comprar o Flamengo vai ter um capital político absurdo. Se ele tiver interesses políticos no Brasil, comprar o Flamengo é espetacular para ele. Suponhamos que um grupo desse chinês queira incentivar o consumo de produtos chinês no Brasil. Se ele comprar o Flamengo, ele vai estar fazendo um puta negócio, porque ele vai estar conseguindo um baita de um capital político. Imagina, 40 milhões de torcedores, que é o que falam que o Flamengo tem. O cara vai conseguir aí para ele aí 40 milhões de interessados na China. Já pararam para pensar nisso? Aí se justifica o soft power. Diferente do cara que quer comprar um clube de futebol para vender jogador e ganhar dinheiro com o jogador. Eu, particularmente, não acho uma atividade lucrativa. Porque o que ele vai ganhar vendendo o jogador, ele vai ter que gastar depois contratando o jogador. Porque o time de futebol, ele tem que se manter. Entende? A não ser que ele queira fazer do clube um clube só revendedor. Aí o clube vai parar em segunda divisão, terceira divisão, e ele não investe nada e só vende jogador. Aí ele vai ter lucro. Mas se ele quiser ter um clube de vitrine competitivo e vender jogador, ele vai ter muita dificuldade de ter lucro. Muita coisa. Então, assim, galera, esse lance dos dividendos emocionais, a gente até conseguiu uma informação sobre o André Esteves, que ele não era realmente um cara muito ligado ao Fluminense, tanto é que a gente não conhece a história dele no Maracanã, a relação dele com o clube. Por exemplo, o dono da Frescato, que provavelmente vai ser um dos cotistas que vão comprar cotas do clube, o dono da Frescato é um cara que é muito tricolor. Há quanto tempo que a Frescato vem apoiando o Fluminense, patrocinando o Fluminense? Já tem um bom tempo. Isso é uma prova de que ele vive o dia a dia do clube. Você vê o cara no Maracanã, ele já apareceu várias vezes. Já o André Esteves é a primeira vez que a gente ouve falar do André Esteves frequentando o Maracanã. Mas o que acontece? A informação que a gente teve, que a gente trouxe mais cedo, é que o avô dele era muito tricolor, muita coisa. Quando o Mário começou a procurar o André Esteves, meio que isso aflorou no André Esteves. Essa coisa do avô, vamos dizer assim, a lembrança, né, dos momentos com o avô, que deu uma aflorada no lado tricolor dele. Só pode ter essa explicação, porque realmente, mesmo o Fluminense tendo xerém, mesmo o Fluminense tendo condição de gerar lucro na venda de atletas, e isso é que mantém o Fluminense até hoje, os custos do Fluminense são muito altos. Além disso, se virando SAF, o André Esteves vai ter uma cobrança muito maior por montar times muito mais fortes do que o Fluminense tem hoje. Automaticamente tu vai gastar muito mais dinheiro para montar esses times. A torcida não vai aceitar
uma SAF com 11 jogadores, com 11 não, vou botar até menos que isso, com 6 jogadores de Xerém. Não vai aceitar. Não vai aceitar. A torcida automaticamente, se o Fluminense for vendido, ela vai querer um super time igual o Botafogo tem. Entendeu? Talvez a estratégia do André Esteves vai ser no primeiro 2 anos de Fluminense, montar super times, não ter lucro nenhum, só gastar, né? E aí depois sim começar a ter lucro. E aí para ele começar a ter lucro é montar times com base Xerém, contratar 2, 3 jogadores. Talvez pode ser uma estratégia bem sucedida. Mas se o André Esteves for montar um time forte, digno de uma SAF, ele não vai ter lucro. Ele não vai ter lucro. Eu estou fazendo um levantamento, um estudo sobre as SAFs inglesas, para entender qual é a relação custo/benefício para esses investidores dessas SAFs. É um trabalho que eu estou começando, pretendo terminar em no máximo 10 dias, para apresentar um estudo para vocês. Tinha até conversado isso com o Sérgio, de repente a gente vai fazer alguma coisa junto aí sobre isso. Mas eu já vou adiantando, por exemplo, 2 casos que elucidam o que eu estou falando. Um é o caso Manchester United e o outro é o caso Chelsea. O caso Chelsea, eu fiz um levantamento de 3 balanços do Chelsea com o ex-dono, o Ibrahimovic, né, que era o ex-dono. E o Chelsea, na temporada 2011, 2012, 2013, o Chelsea teve prejuízo. Não é lucro, é prejuízo. As receitas que entraram no Chelsea foram menores do que as despesas nessas 3 temporadas. Então, o Chelsea, ele não teve lucro nessas 3 temporadas. Eu não fiz um levantamento de muitas temporadas, eu fiz um levantamento dessas 3 temporadas. O Manchester United, desde que a família Glazers, né, assumiu o Manchester United, ele não conseguiu ganhar mais nada. Mas nos últimos, na temporada 20, 21 e 22, o Manchester, temporada 20 com pandemia, 21 ainda com pandemia, o Manchester United teve uma receita / despesa muito maior. O lucro do Manchester United foi de 35% em 2022. Em 21 caiu para 5% por conta da pandemia e em 20 também foi 2,3%, uma coisa assim. Isso é um estudo da ESPN que eu peguei, que eu também não vou me balizar só por esse estudo da ESPN. Então assim, o Manchester United é um clube lucrativo. Só que automaticamente é um clube que deixou de ser protagonista, não ganha mais nada. Por quê? Porque eles só investem aquilo que o lucro permite. Se não tem lucro, não tem investimento no Manchester United. Já no Chelsea não, o Chelsea ele gastava mais do que ele podia porque ele queria ser campeão. Era um puta de um soft power. Pra que o Abramovich usava ele como soft power, eu não sei. Não vou fazer acusações aqui, mas é no mínimo estranho. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Entende? Uma SAF, gente, o cara não quer jogar dinheiro dele fora. Pro cara comprar uma SAF, algum interesse ele tem que ter. E é normal que ele tenha interesse. A minha questão é só que até agora, eu não estou conseguindo enxergar SAFs lucrativas. Até tem lucrativas, mas com um lucro absurdo. O que leva um cara a ter uma SAF, sendo que ele vai ter ou um lucro pequeno, que é o normal de uma SAF, ou não ter lucro. Então, assim, esse assunto é um assunto muito importante, que eu acho que a gente tem que refletir mais sobre ele. E tomar cuidado na hora de decidir o futuro do Fluminense, porque se está ruim, pode ficar pior. Pode ficar pior. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. Enfim, comenta aí. Você que acha que não concorda comigo, até quem não concorda comigo, se fizer um estudo, e a gente vai fazer esse estudo aqui no canal, e levantar aí se a SAF é se o futebol é uma atividade lucrativa, ele vai cair para trás. Ele vai ver que eu não estou falando mentira, ele vai ver que o futebol não é uma atividade tão lucrativa quanto pensam. E não é mesmo. Então, você que não concorda, faz esse levantamento que a gente vai fazer aqui no canal. Beleza? Sobre política do Fluminense eu ia até falar, mas tá muito parado. A gente está tentando trazer, a gente vai trazer alguns candidatos aqui, mas
até o presente momento, nem a situação, por incrível que pareça, nem a oposição estão se mobilizando tanto. E a gente está aí há um pouco mais de 2 meses das eleições do clube, né? Vamos ver como é que vai ficar. É isso, galera. Esse vídeo aqui é aqueles vídeos que eu gosto de fazer andando na rua e refletindo junto com vocês. Comenta aí qual a opinião de vocês sobre isso que eu falei, sobre a SAF. Vocês têm essa preocupação? Quais são as preocupações de vocês? Fala aqui embaixo, vamos resenhar. Valeu!